Alô? Alô? Oi pessoal, esse é o Nebulosa Podcast. Aqui nós falamos de séries, filmes, teoria, ciência, um pouco de tudo. Pega sua cerveja, seu vinho, seu chazinho e seja muito bem-vindo. Episódio 2, Ciência e Comportamento. Participantes: Luma Grisoni, Diego Neves, Aline Gabriel, Patrícia Abreu e Vitor Coutinho. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre ciência e nós selecionamos algumas coisas relacionadas a comportamento. Então, eu vou contando para vocês algumas curiosidades, algumas coisas que eu li. E aí a gente vai conversando aqui no podcast e vocês aí de casa só no pensamento. Bom, gente, o primeiro que eu trouxe aqui é um que eu comecei o assunto quando nós estávamos conversando no grupo de WhatsApp, né? Mas eu expliquei tudo errado, que é a questão do ferro. E agora eu vou explicar para vocês direitinho o que eu vi. Vocês já viram o documentário Bebês em Foco? Quando olhamos para um bebê, não tem como não se perguntar: O que está havendo lá dentro? De onde vem a personalidade? como se tornam quem são? Sim, já vi, é muito bom. Você já viu, né, Diego? Até indiquei pra Easy. Eu não sei como é que fala o nome da jeito, tá. não. Esse documentário eu acho ele legal, sei lá, independente de quem tem filho. É uma série, né, documental. Isso, tem 2 temporadas, né, tem bastante coisa pra assistir. Tem uns 40 minutos cada episódio, mas assim, eu recomendo ele pra qualquer pessoa que tenha curiosidade de, sei lá, comportamento humano. Eu acho que não precisa ser só direcionado a pai, mãe, esse tipo de coisa, não. Tem um episódio, que eu vou resumir um pouco, né? Eles fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e eles descobriram que os bebês estavam com deficiência em ferro. E o ferro, ele tá relacionado a aprendizado e memória. Existem pesquisas... Oi? Essa me acordou de... é porque todo mundo tá calado até agora. Começou a gravar, todo mundo ficou calado. Nossa senhora! Não, mas você me surpreendeu com essa aí. Entendi, foi espontâneo. A Patrícia está dormindo. Tipo isso. Mas é porque a gente também não quer ficar interrompendo a fala dela. Eu tô calada porque não tá funcionando. Deixa ela terminar de falar, que aí a gente comenta. Vou continuar aqui, então. E assim, existem pesquisas com crianças mais velhas que a ausência de ferro, ela causa mesmo problema ali na parte de aprendizado e tal. E aí eles foram fazer testes com os bebês para ver se eles também apresentavam esses problemas, né? Eles foram fazer os testes e aí eles colocaram a gravação da voz da mãe e a gravação da voz de uma estranha. E aí eles mediam as ondas cerebrais, né? Sei lá, com aqueles capacetinhos que colocam na cabeça, para ver quais áreas do cérebro ali ficariam estimuladas, né? E assim, foi uma diferença muito grande, assim, de um bebê saudável para um bebê com deficiência em ferro, assim. O bebê saudável, ele reconhece, assim, ele... Respondia mais? Praticamente, ele respondia muito a voz da mãe e o outro praticamente não dava diferença. Então, assim, o bebê não estava nem reconhecendo a voz da mãe, por causa de ausência de ferro, né? E o cientista, ele encerra a discussão falando que 2 bilhões de pessoas no mundo têm deficiência em ferro. Mas não é só ferro, né? Vai ser ferro, zinco, iodo, enfim, um monte de coisa. E que se pudéssemos nos livrar dessas deficiências, a gente aumentaria o QI do mundo em 10 pontos. Caraca! Eu fiquei assim, what? Que isso? Enfim, fiquei pensando, né? E eu vou lançar a pergunta pra vocês, assim. Quantos transtornos não existiriam, sei lá, déficit de atenção, ansiedade, depressão, sei lá, um monte de coisa, se a gente simplesmente comesse bem, sabe? Ô, Luma, se você lesse aquele livro que eu comprei ali, Comer para Não Morrer, do Dr. Michael Greger, acho que você ia ficar meio doido, assim, com essa questão, porque... você vê que
como que ele fala assim dos alimentos e o que eles evitam se você consumir eles na quantidade correta, é bem preocupante. Você fala assim, nossa, minha alimentação é horrorosa mesmo e eu vou morrer com 30 anos. Meu Deus. Isso aí a gente sabe que não vai porque eu já tenho 31, mas... Você tá bem, então. Mas assim, o que eu acho engraçado é que essa questão da alimentação saudável, ela vem pra deixar a gente com a consciência pesada, mas no nível que todo mundo trabalha, é muito difícil você ficar cozinhando. Quase impossível. Então assim, às vezes eu até evito ficar lendo pra não ficar paranoica, sabe? Porque... mas eu acho que é muita questão de costume também, porque a gente prefere cozinhar um macarrão que demora, sei lá, 10 minutos, do que cozinhar uma batata que demora, sei lá, 10 minutos. Pois é, eu tenho pensado muito nisso, eu tenho tentado fazer isso que você falou, de fazer uma coisa tão fácil, mas... Quer dizer, não é? O miojão de 3 minutos, né? É, tem um miojão. Aí não, Diego. Eu tenho conseguido ficar com um pouco de, como é que fala? Nojinho de miojo, Sim, assim. também. Você fica cheirando demais, ele tem um cheirinho de chulé, sei lá. É meio estranho, assim. Aqui que eu vendo aquela lá que ela come todo dia, não são, ela dá nojo mesmo. Ai, tem uns que é foda. Então vamos pegar aí, assim, falar. A grande maioria das pessoas, inclusive eu, prefere abrir um pacote de biscoito do que descascar uma banana. Ah, total. Se fosse mais difícil, eu ainda assim ia preferir o biscoito. Então. Gente, é viciante açúcar. O biscoito é muito foda, Meu né? Deus! Quem nunca, sei lá, você se acostumar a comer, sei lá, um chocolate sempre depois do almoço. No dia que não tem, sabe? Você fica disposto a sair no sol de 40 graus pra ir buscar no botequim do João. Você acha que aquilo vale a pena. Que loucura! Eu não gosto muito de coisa doce, não. Não tenho. É de boa. Olha, abençoada, porque eu... Café eu tomo sem açúcar tem um tempão já, mas igual chocolate, doce, eu sempre guardava pra Aline, tudo que você ganhava assim, eu sempre dei pra Aline, eu nunca comi isso, não gostei. E tem uns estudos também que falam que a gente naturalmente escolhe o que é melhor pro organismo, né? Então, talvez seja até uma coisa do seu corpo. Você precisa mais... Ah, mas eu acho que era mais nóia de ser gordinho mesmo, só. Era nóia de Você gordinho. acha que pode ser, sei lá, Sim, sempre foi. Eu sempre uma coisa alimentar? Eu não vou comer porque eu vou engordar mais que eu já sou. Então vou dar pra Aline. Ah, não, mas aí você tá errado. Não é esse o É raciocínio. distúrbio, né? Distúrbio alimentar. Sim, eu sempre... Gosto de seguir na Ultramar, sempre dava aqueles trens de chocolates, assim, sempre guardava e dava pra Aline. No caso, eu tava fazendo mal pra ela, né? É aquela coisa, né? A gente engana, a gente fica julgando corpos, né? Inclusive os nossos, e não tem nada a ver com saúde, né? Igual, enfim, eu ia falar de uma pessoa que eu conheço, que a pessoa é magra, bem magrinha mesmo, e tem problema até com alimentação, com exame alterado, diabetes, não sei o quê. Problema com saúde, assim mesmo? É um problema. É uma pessoa, ela mais. Assim, é uma Caraca. pessoa mais velha e tal. Nossa, fé. É uma pessoa, assim, acho que ela morou a vida inteira na roça, então costumou comer umas coisas muito calóricas, sabe? Que isso? E aí o mundo mudou, né? O médico fala as coisas, fala pra mudar certas coisas, mas a pessoa que comeu de uma certa forma a vida inteira não quer escutar. Bota fé, né? Muito complicado, né? Uhum. Voltando ao que você tava falando sobre quando a mãe tá grávida ali, no caso. Se ela alimentar bastante, será que tem alguma coisa pra aumentar esse ferro? Dieta da mãe? Então, nesse caso específico, eles fizeram uma pesquisa lá e eles viram que as mães, quando elas são, por exemplo, tem diabetes, quando tem pressão alta, elas passam menos ferro pro bebê, digamos assim. Então, o bebê ele já nasce com essa deficiência. Se a mãe for fumante, esse tipo de coisa. E aí, o problema vai longe, né? Porque, assim, a mãe já tá doente. Sim. Aí o bebê também já nasce com a deficiência. Aí esse bebê, quando ele for entrar na idade reprodutiva, sei lá, e ter filho, também talvez passe isso pra frente. Então, enfim, a gente só consegue se curar como sociedade mesmo, né? Bem difícil ali, individualmente só. Mas é a pessoa que tem esse tipo de doença e ela tá grávida, ela também tem que ter um acompanhamento melhor e se policiar ainda mais do que os outros em relação à alimentação. Tem umas vitaminas, né? Que o pessoal tá tomando. Na época da minha mãe não tinha tantas vitaminas que as mães tomam hoje em dia. Vacina também, né, gente? Hoje em dia... Mas, Coloma, esses bebês que nasceram com essa deficiência,
eles foram acompanhados até a vida adulta e eles levaram essa deficiência para a vida adulta, ou isso conseguiu corrigir isso ao longo do tempo? Vitor, no documentário, parece que fizeram há pouco tempo. Eu vou até pesquisar de que ano é o documentário, eu não olhei, mas Não passado. é uma coisa bem recente, né? Assim, os bebês não cresceram ainda, não fizeram esse acompanhamento, não. Ah, tá. Entendeu? É porque, assim, eu nasci prematuro, né? Quando eu era criança, era muito doente, tinha muita anemia. E minha mãe fazia cada doideira lá pra ficar... Certo, é trauma, né? Cara, é tipo... bater bife de fígado no liquidificador pra tomar. A Patrícia também teve isso. Sinistrão. Punha prego pra cozinhar junto com feijão. Tem umas coisas mesmo. Panela de na ferro. roça tinha muito, cara. Fazia isso, sabe? Aí, assim, até uns 12 anos, eu adoecia muito. Dos 12 até uns 20, eu adoecia mais ou menos. E dos 20 pra cá... diminuiu bastante, sabe? Principalmente... Virou esse brutamonte que você é agora. Tá, mas agora correlaciona isso com a sua alimentação. Depois que a gente casou. Principalmente depois que a Patrícia cuida de mim. Que lindinho, baby. I love you. Não, mas olha só, do 0 aos 12, ele não comia praticamente nada. Era a Patrícia, tipo assim, queria comer biscoito. Não comia nada, eu falei, meu Deus. Nada de saudável. Comia só porcaria, era leite com biscoito. Gostava de leite com biscoito. E depois, na vida adolescente, mais ou menos, né? Mesmo na roça, Vitão? Na roça, cara, era um babaca. Cadê essas raízes? Que isso? Eu achei que você sempre foi aquele menino Chico Bento, sacou? Não, eu virei isso sempre depois. achei que o Vitão, eu olho pra você, o Vitão, o Chico Bentão doido lá, mano. Não, ele era Nutella. Caraca, Vitão. Por isso que você fazia os passinhos doidos. Por aí. Nossa, que ligou uma coisa nada a ver com a outra. Exatamente. Olhava pros legumes e fazia carinho. Mas aí, assim, hoje em dia eu como praticamente de tudo, sabe? E aí faço exame de rotina, assim, não tem deficiência nenhuma mais. Massa demais. E hoje em dia você estuda muito mais também, né? Como assim? Como é que tá a concentração, por exemplo? Pra falar a verdade, eu nunca tive dificuldade quando era criança também, não, pra estudar. Eu sempre fui sem vergonha. Será que TDAH dá referência a isso também? Não sei. Não sei se chega tanto. Que eu tenho, né, nesse estudo. Mas eu acredito que, assim, não dá pra afirmar porque eu não vi nenhum estudo sobre, mas, assim, eu acho que pode ter relação, sim, até com a questão da amamentação, introdução alimentar, tipo assim. Mas... Hoje em dia que as pessoas falam mais disso, antigamente não era, né, nem tinha informação sobre. E você falou aí que a mãe que era fumante interferia também nisso. A minha mãe fumava, aí eu acho que quando ela ficou grávida de mim, ela parou de fumar. Ficou o período da gravidez, mas antes disso ela começou a fumar na roça, né? Começou com 12 anos. Fumava, começa cedo. Fumava. A minha mãe também. Aquele cigarro de palha da roça, né? Que é com rolão que fala. Quem é da cidade aí nunca viu, pesquisa no Google. Gente. Uhum. O que é um fumo de rolo? Estamos falando do interior de Minas. Pra quem é de longe. Talvez tenha tido relação, né, com a minha deficiência de ferro na infância. O fato dela tomar... Mas em relação a essa questão que você falou do estudo aí do Vitor, ele não tinha dificuldade, tudo bem. Mas será que se ele tivesse tido todo o nutriente que ele precisava desde o início da gestação, ele não teria sido até mais inteligente? Olha só. Pode ser. Primeiro da classe. Plot twist. Fica essa dúvida aí, né? Pode ser. Viu, Deus? Quem sabe você não era meio malandro porque não tinha, sei lá, pra concentrar era meio ruim. Tinha que forçar muito, enfim. Porque eu gostava de, assim, ir na época, que era 70%, eu acho, da escola, 70% da nota você já passava de ano, né? Uhum. Aí eu gostava de ir, tirar os 70 em 70 e o resto do ano fazer porra nenhuma. Nossa, na minha escola era 50, gente. Na minha também. Na minha também. Aí, eu tirava 51, já fiz a minha obrigação. Já era. Nunca mais me verão. Aí eu largava o resto do ano pra lá, era meio assim.
Mas enfim, aí eu tava pensando também, né? Tipo assim, quanta gente aí tá com dificuldade de estudar, de concentração e tal, e fica aí se achando burro, sem autoestima, né? Sei lá, né? Abala muito a autoestima às vezes, dependendo. Então, às vezes só tá, sei lá, faltando nutriente, faltando fazer um exame de sangue, melhorar a alimentação. Né? Comer mais feijão. É. Lembrei de um negócio aqui, acho que vocês vão lembrar disso também. Tinha um tal do biotônico Fontoura. Sim. Era uma Nossa. desgraça tomar aquilo, tinha que tomar aquilo antes do almoço e antes da janta todo dia. Eu tomei isso também. Mas era uma E com merda. ovo de pato. Nossa, ovo de pato? Rodou. Biotônico com ovo de pato. Batido. Nossa senhora! Ai, Aline. E leite Que condensado, gente. Tem que ter Nossa. leite condensado. É mais Haja fica bom. gás. Pô, é Gases, hein? gostosão. É gostosão. Se for leite condensado, tá bom. Nossa. Pô, a primeira bebida alcoólica que eu tomei foi biotônico com pato e leite condensado. Tinha cheiro Mas- forte, né? Eu nunca tomei, não. Mas tinha mesmo o álcool o negócio. Eu queria fazer uma observação aqui. Eu tinha falado lá no grupo e eu continuo a minha análise sobre mim mesma, porque eu tive anemia fortíssima quando eu era criança, né? Que chegou ao ponto de eu desmaiar e passar muito mal mesmo. Aí é o que o Vitor tá falando, né? Bebeu feijão com fígado. Enfim, eu fiz muito tempo de tratamento. Igual eu falei, a minha memória é péssima. Hoje em dia ela continua horrorosa. E eu tenho um pouco de dificuldade de concentrar também, mas assim, não é aquela coisa. O Vitor falou que eu sou mais preguiçosa, não é questão de. Dependendo do que for, realmente você vê que é seletivo, sabe? Assim, dependendo do que for, se eu tiver que estudar, eu não gosto mesmo, não. Mas aí, se for alguma coisa que me Mas interessa. a preguiça, Massa. se você for parar pra pensar a raiz, pode ser uma falta de concentração. Você tem que gastar tanta energia pra conseguir focar ali que você desiste, Sim. Uhum. né? Preguiça tá Assim, relacionada até à depressão também. Nossa, gente, preguiça, sabe? É muito complexo falar Que a pessoa é preguiçosa, o né? que é preguiça, entendeu? Às Uhum. vezes é igual depressão, ansiedade, falta de Sim. ferro. Sim, má alimentação. É por isso que eu coloquei a questão da autoestima, sabe? A gente fica. Quantas vezes a gente fica se achando mal, péssimo, porque não conseguiu fazer certas coisas? E o problema é muito mais, né, sei lá, complexo do que a gente imagina. Ou de repente você só tá cansado. Também. Mas no caso da Patrícia, por exemplo. Vamos pra DR. Não é isso, não. É porque ela não gosta muito de estudar matemática, por exemplo. Eu adoro. É porque você é diferentão. E ela tá É fazendo especial. fazendo física nesse período lá da faculdade, e ela não quer fazer os exercícios, aí tem que fazer uma continha de cabeça, não sei, ela já desiste logo de cara, sabe? Ô, gente, É nóis, Paty. Falta Foda. um pouco de empatia com a matéria, e ela Empatia acaba com a largando matéria, pra lá. meu Deus. Olha o nível. Nossa, parabéns, então. Você é foda. Você é engenheiro mesmo, cara. Mas se for, por exemplo, uma matéria que ela gosta, sei lá, fala de peixe, qualquer coisa mais relacionada à biologia, ela fica horas estudando aquilo e acha o máximo. Eu também. Então, Ô, gente, vocês já viram aqueles pais que botam o chinelo assim do lado e vai estudar com o filho? E aí vira uma confusão, dá briga, dá... Chama a Super Nani. É eu e o Vitor aqui em casa. Mas eu vou te falar que criar bloqueio com isso é 500 vezes pior. Sim. Ele tá falando, mas fala pra ele ler um texto de qualquer coisa, gente. Fala. Entendeu? Cada um com seus bloqueios. Ué. Igual na época que eu tava estudando pra concurso também, vinha umas matérias que assim, meu Deus do céu, sabe? Mas aí eu percebia que se eu ficasse com bode, era 500 vezes pior. Pior. Então eu pensava, se alguém aprendeu, eu aprendo também. Então não deve ser tão difícil. Aí melhorava um pouquinho. vai lá e faz. Sim. Não, muito estudar informática, gente. É lindo. Aí não, o meu caso é com informática. Ai, desculpa, é igual ao do Diego. físico e matemática. Eu sou Nossa, estudei aquele sistema operacional, como é que ele chama? Ubuntu? o Linux, Ubuntu. O Linux, sei lá. Meu Deus, tem umas coisas, eu fico quase me sentindo sei lá, da área de TI. Tem uns, como é que fala? Os Os comandos comandos. dela, ele é muito... Uma tela preta. Eu falei, gente, que isso? Muito O que TI. tá acontecendo? Eu me sinto lá naquele filme do Jurassic Park, sabe? Tentando abrir um portão. E eu suando frio com os negócios, enfim.
Nem sei como é que a gente chegou nesse assunto. Como cientista e pai recente, eu percebi que os bebês nascem totalmente indefesos. Mas eles crescem para serem mestres do universo. Como isso acontece? Hoje temos maneiras novas de responder essas perguntas. Descobrimos agora que até os bebês mais jovens já sabem e aprendem mais do que jamais pensamos ser possível. Acho que eu vou me esquecer disso. Não é incrível que a resposta para o que significa ser humano esteja nas criaturas mais jovens, nas menores, Muito bem. nossos bebês. Bom, gente, agora eu trouxe uma matéria da Super Interessante que fala sobre smartphone. Assim, que smartphone faz mal, eu acho que todo mundo já sabe, né? Mas a matéria, assim, depois de ler, eu quase joguei meu celular pela janela, assim, porque nós estamos sendo cobaias de um experimento psicológico, neurológico, enfim. Social. Que tá, assim, cagando se a gente vai ficar bem ou se não vai. Enfim, Sim. o negócio é te sugar pra dentro do celular e o que der não tem problema, né? Digamos assim. E é viciado num nível que eles estão falando que o celular é o novo cigarro. Aí na matéria até fala assim, será que daqui a uns anos a gente vai olhar pra trás igual a gente olha pro cigarro e fala, gente, olha o que as pessoas faziam e achavam que tava tudo bem, sabe? Você vê a pessoa com o celular na mão, né? Fala, que isso, cara? Te larga isso, você é doido, joga isso fora. Assim, tem pesquisas que falam que a gente tira, sei lá, mais de 200 vezes do bolso durante o dia pra ficar desbloqueando. Eu mesma faço isso pra caramba, gente, e tem me incomodado muito. Até pra não ver nada, você só abre assim. Gente, o que você tá esperando ver ali? Não, enfim. Você até esquece de ver a hora que você ia ver. Você abre pra ver a hora, você esquece de ver a hora e desliga. Pois é, você fala assim, eu tenho que mandar uma mensagem pra fulano. Aí você abre, você atualiza o Instagram, o Twitter, não sei o que, você dá uma olhada nos e-mails, olha na caixa, no lixo do e-mail, você olha tudo, fecha e não fiz. Aí você nem lembra mais que você ia fazer. Enfim. É um funil. E... Acontece direto. Ela falou que acontece direto com ela. Ah, tá. Isso. E tem um cara que chama Tristan Harris, que ele trabalhou no Google durante vários anos e que ele fala que o smartphone ele é tão viciante quanto uma máquina de caça-níqueis. O caça-níqueis, ele é o jogo que mais causa dependência, né? Nesses jogos de aposta. Eu gosto de falar de jogos de azar, não gosto de aposta. É azar mesmo. Enfim, esses mesmo. E o que eu achei mais bizarro é que esse cara, ele trabalhou anos no Google e ele ficou, sei lá, assustado com as coisas que ele mesmo estava fazendo e que ele saiu do Google para fundar uma ONG que reúne programadores alarmados com o impacto da indústria da tecnologia. Ou seja, o próprio cara... Tá louco? Não, e ele não é o único. Tem um outro também, que, enfim, eu não sei o nome dele, vou falar só o sobrenome, Haskin, que é o cara que inventou a rolagem infinita, sabe? Que a gente fica lá eternamente sem ter fim. Nossa, ele entrou em depressão, cara. Ele arrependeu, você já viu isso? Sim, já estudei sobre ele. O que esse cara foi pesado o que aconteceu com ele. Ele entrou em depressão sinistra do tão mal que ele fez pra raça humana. Caramba, nossa. Ele criou a parada e ficou de cara e falou assim, eu vou me arrepender o resto da minha vida de ter feito isso. Então, ele participa agora dessa ONG também. Massa demais, pra tentar reverter. E ele fala que a internet é a maior máquina de persuasão e vício já construída. Eu fiquei, gente, a própria galera que faz, né? Sim, eu tava na ciência de educação, era isso, cara. A galera tem um poder, a galera tem uma noção, mas não tem ética nenhuma, bicho. É uma parada muito doida. A ética é zero. A gente teve, no primeiro período, a gente teve uma matéria de ética e acabou. Aí a galera que tava lá no quinto período, a galera tava com poder em mãos, assim, que eu falava, mano, olha que loucura, cara. Essa galera pode fazer um estrago a hora que elas quiserem. E eu mãe de nerdão, leite com pera, sacou? Que tem todos os problemas possíveis. Pois é. É complicado.
E estão fazendo, né? E assim, Fazendo. tem um outro que é um dos fundadores e primeiro CEO do Facebook. Ele chama Sam Parker, sei lá como é que fala. Que ele fala que nós exploramos uma vulnerabilidade da psicologia humana. Então, assim, ele fala que ele, mais o criador lá do Facebook e do Instagram, eles sabiam o que eles estavam fazendo e fizeram a si mesmo. Sim. Então, enfim. Porque eles queriam vender a propaganda, eles sabiam isso no fim, sacou? O produto que eles estavam criando. Igual vocês fizeram design de produto, sacou? É bem questionável também, Eles dependendo sabiam o produto que eles estavam criando. que você... Às vezes a gente tá, assim, a gente que tá na faculdade, a gente é meio sonhador, né? E aí a gente pensa assim, ai meu Deus, fica tentando enfiar em todo projeto as questões ambientais e tal, né? Sim. E às vezes os professores mandavam assim, tipo, nada a ver, você não tem que pensar nisso, a empresa tem que ué. vender. Aí você, poxa, eu tô formando pra isso. Eu tava lá falando assim, não, a gente pode fazer uns aplicativos social para App, fazer isso e aquilo. Esse cara, não, meu filho, você tem que vender, você tem que fazer o software para render, para aquele propaganda, para cada clique, cada sei lá o que, tem que ganhar em cada coisa. Eu falei, Ai, desmotiva a gente. Bom, eu ficava bem... Ai, que saco. É que vai rolar muito no próximo podcast, na próxima gravação. Spoiler. E já tem um monte de estudo falando que essa dependência do celular causa ansiedade, depressão, déficit de atenção, alteração na estrutura do cérebro, ou seja, mais um trem aí juntando aos problemas A de vista, né, por alimentação. causa do brilho do celular, tem um monte de rolê doido aí. Sim, com certeza, alteração do sono. E vocês já ouviram falar de um experimento que chama eu acho que seria esse o nome, programação variável de recompensas. Com ratos, vocês já ouviram falar em algum momento disso? Já. Não com rato, mas eu vi com software. Eu já vi. Mas é exatamente, é o mesmo raciocínio. No caso, né, eles colocam, toda vez que os ratinhos vão lá e acionam uma alavanca, tem um grupo que recebe comida em abundância e tem outro grupo que recebe, às vezes recebe, quanto mais variável, mais, como é que fala? Eles ficam nervosos, fervorosos com a alavanquinha. Então é o mesmo raciocínio as redes sociais, né? Às vezes você entra lá, tem um estímulo, tipo, alguém te marcou numa foto, alguém comentou alguma coisa sua e às vezes não tem nada. E nisso a gente fica nessa fissura o tempo inteiro pra saber o que tá acontecendo, porque parece que se a gente não tiver online, sei lá, a gente não tá vivendo. Tá perdendo, tá perdendo o acontecimento, né? Uhum. É o burnout, né, que a galera tá sofrendo demais por conta de rede social e trabalho junto. E não desconecta mais pra nada. Tanto trabalho, tanto vida social, tá tudo conectado, então a galera se perde. Eu acho que, pelo menos assim, pra mim, o celular, ele me ajuda muito em várias coisas. Eu só acho que essa questão das redes sociais mesmo, pra mim, acho que não tinha que existir, não. Mas as outras funções, assim, sabe? Você ter na mão ali tudo que você precisa de... Sim, o problema não é a ferramenta, é como a gente usa. E o que acontece? Quando a gente tem comportamentos benéficos, digamos assim, o nosso cérebro ele libera dopamina, né? Que é o hormônio do prazer e tal. Uhum. E a nicotina, a cocaína e os smartphones, eles também fazem o cérebro liberar. Então, assim, você não tem um comportamento benéfico e ainda assim libera, né? Então é bem, bem ruim pra saúde, né? Ainda mais sendo comparado a cocaína e nicotina, caramba. E eles estavam comparando essa questão da gente puxar a tela pra atualizar, é como puxar a alavanca do caça-níqueis. Olha que a gente legal. faz pra caramba. Muito viciante, né? Faço muito isso. Sabe que uma coisa assim que eu faço? Por exemplo, eu entrei no Instagram e aí eu vejo ali, acabei de entrar, tá? Aí eu vejo uma foto. Vamos supor, a Luma postou uma foto nova. Eu não rolo pra baixo, eu fico atualizando. Como assim? Entendi. Você só quer ver Que novidade. lógica que tem isso, É que sabe? você só quer ver novidade. Como se eu já soubesse o que tem pra baixo, mas eu não sei, eu só fico atualizando o negócio. Tá. Eu fiquei bem assustada quando eu li essa... Não, e a sujeira, né? O entrevista. celular é um objeto muito sujo. Fora isso. Agora com coronavírus, talvez nem tanto, né? Tem que limpar toda hora mesmo, chega da rua. Eu não limpo, não, sério. Vocês limpam lá direto assim? Eu não limpo, não. Eu sou noiada, eu já limpava antes do corona. Eu limpo com álcool em gel. Se eu limpo as minhas mãos, eu limpo o celular também. Na mesma hora ali, junto ali? Parabéns. Eu limpo as chaves, limpo as coisas, trem tudo, mas o celular mesmo eu sempre esqueço. A partir de agora, o celular é o principal. Tá foda. Você leva pra cama, encosta no travesseiro. Enfim, talvez você tá imunizado, então nem sabe. Mas o que eu queria perguntar pra vocês é o seguinte. Vocês sentem diferença, por exemplo, na atenção de vocês, assim, comparando quando vocês eram criança e hoje em dia?
o sentar para ler, o sentar para estudar? Eu venho trabalhando bastante, né? Isso, mas antes, sim. Antes demais. Eu ficava tipo, em blog, sacou? Pra caralho o tempo todo. E não conseguia ler nada. Ler livro. Livro desde pequeno, nunca fui muito de ler livro mesmo. Lia HQ, essas coisas assim, porque era mais desenho, no caso, do que texto, né? Atenção mesmo pra ler muita coisa, eu nunca tive muito, não. Hoje em dia, trabalhando, assim, um pouco mais o autoconhecimento, o tempo, né, pra trabalhar a ansiedade, aí vem diminuindo bastante, né? Então você já tá na fase que percebeu que não tava equilibrado e já tá Sim, já querendo mudar um pouquinho. estou em rehab. Ai, show. Mas, ô Diego, Ah, e quando você tá nesse seu momento de leitura, se o celular tá perto e chega uma notificação, ele tira a sua atenção? Assim? não, eu tirei tudo, cara. Eu tiro todas as notificações. Eu demoro de responder um pouco as pessoas, porque eu tiro tudo. Tiro tudo. Nem pisca o celular. Nem barulho, nem nada. Eu tenho um pouco essa deficiência. Se eu vou estudar e o celular tá do lado aqui, eu acabo ficando distraído. Boto fé. Então, a parte sempre chega, eu tô estudando, ela vem cá e cata o celular, e aí acaba que o meu estudo flui muito mais, sabe? Olha só, tá cuidando de você mesmo. É isso aí, Paty. Parabéns. É mesmo. Eu ia falar isso, eu sempre escondo o celular. Aí, Vitor, sem falar isso, fazer isso com ela também, Vitão. Querendo ou não, ele acaba tornando uma distração, né? Tá ali. Sim. Aí você falou pra fazer isso comigo também, né, Diego? Ué. Não, mas tipo assim, eu tenho esse cuidado de, às vezes, se eu vou estudar, eu pego e ponho o celular longe, Massa. ou eu não mexo no celular mais, tudo bem, eu vou estudar. Mas, tipo assim, se eu vou fazer, igual ele falou ali, minha questão não é de distração das coisas, sabe? É de não querer fazer o exercício mesmo, e aí eu fico lendo e não raciocino, sabe? Eu fico só lendo aquilo ali e não consigo. Se eu parar pra falar assim, não, eu vou fazer, eu consigo fazer. Mas a minha cabeça não pensa, ela só fica ali. Pode ser um pouco de dislexia, né, não? Não, Você usa aqueles sons vibracionais, aquelas ondas, sei lá o que lá, pra... Bineurais? Isso, eu uso demais, me ajuda muito, velho. Me ajuda demais. Tipo, ouvir música pra poder concentrar? Não, mas não é música, não. É uns sons bineurais que você coloca assim no fone de ouvido e pra te forçar essa concentração, sacou? Pra mim, funciona muito, bicho. Depois que eu descobri isso, porra, melhorei bastante muitas coisas. Né? Eu nunca vi isso, não. Até meditação e tal. Vou te passar o aplicativo, vou te mandar o aplicativo no grupo lá pra você ver. Aí você testa pra você ver. Que isso, é muito bacana. Legal. Assim. Mas sabe uma coisa que a minha mãe falou? E o Vitor riu muito e achou que era palhaçada, mas diz ela que quando eu era pequena, eu só estudava com a televisão ligada. É que é? Tá o quê? Quando eu era pequena, eu só estudava com a televisão ligada. Bota fé. E aí ela começou a brigar muito comigo por causa disso, mas só que ela percebeu que a nota tava melhorando. Aí ela largou pra lá. Então faz isso hoje em dia, você tentou fazer? Eu não tentei ainda não, mas eu fico... Coloca uma série lá e vai estudar. Não, sério, eu acho que vai me prender muito. Eu tenho que ter uma coisa, tipo assim, o Globo, aí... Bora. Aí eu não vou prestar atenção, só vai me ajudar a concentrar. Saquei, só a gente falando. Tem até uns áudios, né, no YouTube de, entre aspas, de sons de bares, vamos dizer assim, de pessoas conversando, mas meio longe, pra não te atrapalhar, sacou? Sim. E fica conversando assim pra manter aquele ambiente. Aí muito roteirista só consegue escrever lá no café, essa das putas que pariu. Aí agora na pandemia não tava conseguindo ir no negócio, tava com sei lá o que lá. Aí o cara tava comentando esses áudios aí, a galera tava fissurada nesses áudios. Falei, gente, tem gente doida pra tudo. Às vezes eu coloco umas playlists no Spotify mesmo. Tem umas assim, playlist para concentração no estudo. Sim, massa. Aí eu ponho assim. Massa. Eu tenho um pouco de dificuldade de dormir quando tá muito, muito silêncio. É mesmo? Aí as vozes da minha cabeça ficam muito altas. Eu boto fé. Aí eu gosto, assim, igual eu moro numa avenida movimentada, eu gosto com carro, passa carro, tem uma pizzaria aqui embaixo, o barulho da galera conversando, eu acho confortável pra dormir. Igual quando você vai dormir na roça, cara, que isso, você escuta o TikTok do relógio na sala, aí o grilo canta, aí eu começo a prestar atenção, aí pronto. Ali não pode ter barulho nenhum, senão ela não dorme não, ela tem que ser sem nada. Se a gente tivesse junto, uma dormia e a outra ficava acordada, porque não dou conta. Eu durmo em qualquer situação, mas preferencialmente no silêncio também. E eu queria perguntar pra vocês também se vocês acham que os hábitos atuais de vocês com o celular
se vocês acham que vocês vão levar isso ao longo da vida, ou se vocês já têm em mente que, sei lá, precisa de mudar. Dá pra Eu ter... acho que não só vou levar ao longo da vida, como vou agravar. Agravar não, aprimorar, diferente. Não, intensificar, então. Você fala de usar menos. Usar mais. Usar Usar mais. mais. E Mas, Patrícia, intensificar. Mas a Patrícia é a pessoa que menos liga, eu acho, que aqui da gente. O quê? Pra celular. Não, para redes sociais, sim. Ah, sim. Mas pro celular em si, é igual eu te falei. A ferramenta, né? Eu me tornei muito dependente dele nos gadgets, né? Não sei se é assim que fala. Mas assim, tudo eu faço no celular hoje em dia. Massa, eu também faço bastante coisa, assim. Bastante estudo, bastante pesquisa. Até... Mas esse uso aí é um uso interessante. Sim, saudável, né? Assim, porque... É isso que eu quis dizer, na verdade. Então, o problema, às vezes a gente fica demonizando a tecnologia. Sim. Quando o problema tá na em nós, gente, né? A gente que não sabe usar. Eu particularmente, tenho um pouco esse defeito, preciso aprimorar isso, de controlar. Mas se você fizer um bom uso dela, pô, a ferramenta tá aí, né? Vai te ajudar em muita coisa. Sim. Às vezes... Pode falar. Pra vocês terem uma ideia, assim, eu vou do celular, eu vou de meditação a pedir comida, a estudar, a ver televisão, tudo. Tudo isso eu faço no celular. Eu tô aí também, até agora, tá cheque. Mas eu sou aquela pessoa que atualiza e rola os negócios. Então, a rede social pra mim não me chama muita atenção mais não, já coisei, já passei dessa fase aí. Mas era viciadão mesmo, eu curtia, eu fico viajando na maionese ali. Às vezes a pessoa posta, gente, eu penso assim, eu não vou curtir agora, porque vou parecer stalker, sabe? Ela dá um tempo aqui, uns 15 minutos, sabe? Postou, tem 23 segundos, nossa, não, calma. Eu tenho uma reputação. Aqui. Aí você descurte, aí você fala, nossa, agora eu vou ter que curtir de novo depois, aí vai achar que eu tô stalkeando mesmo. Será que aparece pra pessoa que eu salvei aqui pra curtir depois? A pessoa curtiu 2 vezes a mesma foto. Eu tenho que melhorar muito, gente. Eu preciso de muita disciplina. Pelo menos pra mim, assim, eu tenho tentado também usar as redes sociais muito mais. Esse negócio que você tá falando, assim, dos outros postar as coisas, eu não ligo, não. Realmente não. Eu nem dou conta se postou, se não postou. Mas, assim, de ver coisas que me interessam, assim, igual da ciência biológica, entendeu? De coisas realmente importantes. Mas você tá de parabéns. Sociais. Eu entro nas tretas, gente. Eu nem conheço as pessoas. É mesmo? A blogueira fulana falou do cabelo da ciclana. De repente eu tô lá no perfil da avó, da vizinha, da tia. Pra quê, sabe? Eu nem conheço. Eu nem sei quem é. Eu não acompanho o trabalho daquela blogueira. E pra que eu tô lendo aquela treta? Pior que você não sabe. Uma coisa que eu sempre, assim... Nossa, eu sempre na vida fico olhando as pessoas comentar as coisas e fico pensando assim, nossa, quem que é essa pessoa que faz isso, que comenta... mas ler comentário eu leio demais. Né, ler comentário. Não, mas eu fico imaginando quem que é a pessoa que tá comentando, por que tá comentando. É aluna! Uma vez você fez isso com uma pessoa do metrô. Não, mas às vezes até coisa boa, sabe? Eu fico pensando assim, nossa... Que pessoa saudável. Eu tenho preguiça da pessoa que comenta, que curte, que... eu reajo, cara. Eu gosto de reagir à história dos outros. Uma coisa que eu faço no Instagram é ver stories. Não faço mais nada. Eu tô noiada porque eu reajo tudo da Patrícia. Parei. Mas eu reajo, não parei nada.
Você que Ô, se Lu, mas tô vire. falando assim, em relação, não a amigos, eu também reajo às coisas de vocês. Eu falo assim, de treta, de coisas Ah, tá, tretas. famosos, coisas que a gente não tem relação com a pessoa, e aí vai lá, comenta, curte. Gente, eu acho incrível a galera postando textão sobre o casamento do Whindersson. Nossa! Meu Deus. Meu Deus! Tipo assim, você tava lá, era a cadeira, né, da sala Caraca, deles. Não é mano. possível. Como é que sabe tão a fundo? Meu que vida Deus. interessante que você tem, que você tá sabendo tanto do casamento da Nossa, pessoa. e isso aí eu penso. Isso aí eu tenho preguiça também. Mas eu gosto de ler os comentários de vídeo, pelo menos de vídeo que eu gosto, assim, assim, igual stories eu reajo, assim, tanto pra pessoas que eu gosto, assim, e reajo mesmo, e tanto pra ajudar o algoritmo daquele artista, daquela pessoa. Sim, Faço isso sempre. Agora que eu tô com um pouco mais de noção, tô me esforçando mais também pra participar. Sim, eu sempre, a pessoa tá lá, eu compartilho, eu vou lá, eu faço todo o processo pro algoritmo, sacou? Eu ajudo o algoritmo ali a entender. Um dia a Lobo Escavão até falou assim, ô Diego, obrigado. Você venceu no processo Sempre aqui? Tamo aí. Mas eu acho que muita gente não faz porque não entende a importância, sabe? O Instagram ele é muito cruel nesse sentido. Será? Eu acho que tem muita gente que não faz ideia. Bota fé. Ô, Diego, acho que só sabe quem mexe com isso, assim, quem estuda. É mesmo? 90% das pessoas não sabe o que é isso. Bota fé. Que é algoritmo, né? Tem gente que não sabe o que é algoritmo. Igual, eu sabia que era importante, então eu sempre dava a minha curtida ali. Mas agora que eu tô mexendo no Nebulosa lá, eu vejo o quão é importante fazer algumas coisas. Tipo, comentar, o algoritmo pira, entendeu? Ou salvar aquela flagzinha, ó, aquele ali é o que mais bomba, o que mais ganha range no algoritmo, salvar. Então, aí agora que eu tô com essa noção, eu tô mais, mas eu também não tinha intenção que, sabe, fazer tanta diferença assim igual faz. Pra quem tem dificuldade com isso, tem uns aplicativos também que você consegue gerenciar. Tem as técnicas, mexer né? no Instagram tantas horas. Aí vai lá e bloqueia. É uma ferramenta para tentar ir limitando também esse vício. Sim, tem uns aplicativos que você falava assim, eu só posso usar tantas horas de Instagram por dia. Isso. Aí ele fala assim, deu tantas horas, bloqueou seu Instagram no seu celular, você não acessa mais. Não acessa mais, isso aí. Vocês sabem que a galera lá da Apple acabou com esses aplicativos pra justamente a galera não controlar. Mas aqui é Android. Mas pra você conseguir fazer alguma coisa, você tem que ir lá na configuração, é tipo assim, bem difícil de mexer. Tipo hackear, né? Sim, exatamente. São filho da puta. Muito sem ética, muito sem ética. Uma das técnicas de igual, tipo, eu não quero acessar tanto o Facebook ou tanto o Instagram, é tirar da página inicial, só que você coloca lá na última página, tem que ficar rolando. Você tem vários aplicativos assim, você coloca eles lá na última página, distancia, ou até tira da aba inicial aqui, deixa só pra você puxar e ir lá, acessar o aplicativo lá embaixo. Já diminui bastante o seu uso do aplicativo, né, no caso. Que você eu já fiz. Facebook eu já não uso mais, mas assim, se eu quiser entrar nele, eu tenho que pesquisar no meu celular, porque eu nem acho. Aí, então, tem que ser assim mesmo. Mas faz isso com o Instagram, só. Eu tô meio mal, porque se eu faço isso, eu faço da mesma forma, só que de um jeito muito mais difícil, né? Tem que ficar caçando e tal, aí piora. Não, piora não, hein? Melhora. Não, mas pra mim piora, porque... Mas é pra piorar. Eu escondo e aí eu fico lá caçando, aí eu gasto, além do tempo que eu fico no negócio e não vai diminuir, eu ainda gasto tempo caçando. Você se conhece bastante por isso, né? Gente, aqui, eu não tô bem com esses negócios, eu tenho que me disciplinar mesmo, tenho que melhorar bastante, assim. Chama o bombeiro. Eu já pensei, sabe o quê? Em ter chamar um bombeiro. Um tablet. Um tablet pra eu ter os aplicativos, sabe? E ficar separado do celular mesmo. Tem o Kindle, você não lê no Kindle? Não, mas não é a questão de ler, a questão são os aplicativos, redes sociais, e-mail, taranã. Entendeu? Entendeu. Eu falo de ter esses aplicativos todos, sei lá, num aparelho à parte. Separado, viu? Caraca, você não tem notebook, não? Tenho, mas tá estragado, tem que mandar arrumar. Enfim, gente, eu já fiquei 21 dias sem Instagram, por exemplo, depois eu voltei tudo de novo. O problema sou eu mesmo, gente. As ferramentas estão aí. Como é que é? Eu sou a maior impostora. Sabe quando a pessoa liga o incenso assim no quarto pra tirar as energias ruins? Aí você sai do quarto. Eu que saio do quarto. Então, estão mandando embora. Poxa, pesou, né? Deixa eu sair daqui pra aliviar pro quarto. Pensar isso fazer quando tiver visita em casa, né? Entendeu? Incenso. Ai, gente. Agora eu vou mudar de assunto. Then we're going to use reductive amination to yield methamphetamine, 4 pounds. So no pseudo. No pseudo. So you do have a plan. Yeah, Mr. White.
Yes, science! Okay. E agora eu vou falar de outra matéria super interessante, que fala sobre solidão. Gente, eu fiquei bem chocada com essa matéria, porque eu não sabia que fazia tão mal se sentir só. Pra vocês terem uma ideia, quando a pessoa se sente solitária, no caso, ela tem 29% mais chances de sofrer doenças cardíacas, 32% mais chance de ter AVC, 200% mais propensos a desenvolver Alzheimer. Eu fiquei assim, que é isso, gente? Alzheimer e solidão, muito ligado. Você pode pensar e falar, né? E quando ela é considerada crônica, não é considerada uma doença, mas ela pode ser aguda e crônica. E quando ela é crônica, ela aumenta até 50% o risco de morrer, de uma forma geral. Caralho. E eu fiquei um pouquinho chocada, porque eu não sabia do quanto fazia mal. Sozinho, né? Tem a solidão física, que é quando a pessoa mora sozinha e tal. E tem a psicológica, que também é complicada, que a pessoa tá, como é que fala, cercada de um monte de gente, mas não se conecta a ninguém. Então fica aquele sentimento de solidão mesmo. É foda que uma doença que bate muito com a idade avançada, né? Com os idosos, assim, né? Mais ou menos, Diego, porque aumentou muito a quantidade de jovens morando sozinhos, assim, nos anos 90 pra cá. E o número de divórcios aumentou pra caramba, então não é exatamente relacionado à velhice, não. É bem da nossa geração mesmo. Mas... E tem uma reportagem que fala que hoje em dia a gente tem menos amigos do peito. Eu não lembro exatamente o número, no caso da geração dos nossos pais, assim, eles tinham mais amigos e hoje em dia a gente tem menos. Não sei como a gente consegue, né? Tão conectado e ao mesmo tempo... Tá relacionado até com o assunto anterior, né? Tá todo mundo... por isso que eu trouxe. Conectado demais e não tem contato físico de menos. Sim. Conta muito com o lance de igual o pessoal fala dessas novas filosofias, né? Do amor líquido, tem essas da amizade líquida também, que por ser tão disperso, né? Tantas conexões, você acaba não dando tanto valor a essas conexões. Qualquer coisinha briga, né? Assim, não... Sim, não tem tanto significado, não tem tanto empatia, né? Você vai ter empatia por um perfil no Instagram, mas tem empatia pra pessoa que tá ali em carne e osso do seu lado, sacou? E assim, gente, vamos falar a verdade. Às vezes você tá conversando com uma pessoa... Assim, tô falando exatamente da gente, não. Tô falando de uma forma geral. Você começa a conversar com a pessoa, já descobre que ela é do outro lado político, já desistiu. É complicado. Assim, muitas vezes. E pra vocês terem noção, é mais letal que obesidade, que alcoolismo, e é tão nocivo quanto cigarro. Você se sentir solitário é equivalente a fumar 15 cigarros por dia. Caraca, mano! Assim, que, nossa. É porque a solidão leva muito a depressão também, né? Então... tá muito ligado, exatamente. E aumenta os hormônios de estresse e diminui muito a imunidade. Igual eu falei com vocês, a gente, assim, tem aumentado muito os casos. Então, hoje em dia já é considerado uma epidemia de solidão. E em plena pandemia também, né, bicho? Hoje, imagina. É isso que eu tava pensando. Se já tava ruim antes, agora então, né? É igual o caso de suicídio também, só tá aumentando, cara. Ansiedade, depressão, uso de medicamentos. Tem aumentado muito suicídio em idosos e moradores de rua, cara. Eu fiquei chocado com isso quando eu vi. Tá? Nossa, é muito triste. Vai a pergunta pra vocês que eu já meio que perguntei, né? Assim, se a gente tá tão conectado, por que a gente ainda se sente tão sozinho? O que tá faltando no caso? O que vocês acham? Eu acho que nem que tá faltando, é o que tem demais, né? Excesso? Né? Nem é excesso mesmo de conexões e de vivência, igual. Superficiais, talvez. Conecta com o passado, né? Tipo, você estar ali na rede social, tipo o Instagram, assim, como exemplo, de todo mundo fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, principalmente agora, né? Então, a pandemia, tem gente saindo, tem gente fazendo um monte de coisa, e você acaba não dando tanto valor àquilo. E a amizade... A gente tá tão conectado realmente virtualmente. É uma ficção. Isso não é uma realidade, não existe. Eu acho que a questão física ali também pega muito, né? Igual quando a gente era, sei lá, criança. Eu, pelo menos, fazia isso, adolescente, assim. Você tinha aquela coisa de ir pra casa do amigo fazer nada. Sim. Não era assim, sair pra beber. Você ia pra lá pra ficar à toa. E minha casa tá chata, eu vou ficar lá, não fazer nada. Eu ouvia televisão junto, É melhor fazer nada lá do que fazer nada aqui sozinho. Exatamente, assim, aí tinha um contato físico e tal. Hoje em dia, gente, eu vou falar a verdade, eu mesmo não faço isso, muito raro. Eu, né, com meus trens de depressão tudo, eu sempre fui muito quieto, muito na minha, sempre fiquei muito, muito sozinho, né. Medo de incomodar, talvez, também. Também, 100%. Eu também, assim, um pouquinho noiada. Uma coisa que eu acho que hoje em dia a gente vê pouco, por exemplo,
quantos amigos, né, vamos falar assim, colegas, né, que conhecem os nossos pais? Boto fé. Quantos colegas nossos, né, que frequentam a casa do pai do outro? Né? E isso é uma coisa muito comum antigamente, né? Sim. Era amigo da família, né? E não, assim, não só na infância, sabe? Depois que crescia... Às vezes você tretava com o cara e continuava amigo da família. Mas assim, de continuar a vida adulta frequentando a casa do pai do seu amigo. Então, acho que perdeu um pouco isso também. Bastante. As relações estão muito superficiais. Aquela coisa, né, de gritar do muro, aí o fulano te oferece um cafezinho, você toma ali rapidinho. Não tem muito mais disso. Mas também, Vitão, uma coisa tipo de que a gente também meio que selecionou também, essa coisa, tipo, essa pessoa, esse cara aqui, essa pessoa, vale a pena eu levar lá e apresentar pra minha mãe, pro meu pai, que essa pessoa aqui é gente boa, sacou? Por isso que eu ficava muito feliz quando vocês me chamavam pra ir pra casa dos seus pais, assim, eu ficava super feliz, os caras tá me apresentando pro pai dele, pra mãe deles. Eu sou importante. Aí tem pessoas assim que você acaba falando, não vale tanto a pena, assim. Mas aí tem um outro lado também, Diego, da pessoa dar valor a isso igual você deu. Sim, boto fé. Não é qualquer pessoa que, tô indo na casa do pai dele. Foda-se, não tô nem aí. Entendi. Então é uma via de mão dupla, né? Boto fé. Não, acho que assim, tanto, por exemplo, né, no nosso caso, a gente já se conhece há muito tempo, tanto a minha família fica muito feliz em receber vocês, da mesma forma que vocês ficam felizes em ir lá. Então, todo mundo fica satisfeito. Massa. Não tá indo, ninguém tá indo ou recebendo aquela visita por uma obrigação, sabe? Mas isso é genuíno demais, isso é lindo demais. Chega um ponto assim, se vocês falar que vão lá na minha mãe, mesmo eu não estando lá, não vai ter diferença nenhuma. Era como se eu tivesse indo quase. Massa. Ai, gente, tá até descendo uma lágrima aqui de não poder. Tá dando gatilho. Gatilho, exatamente. Sabe aquela coisa assim, a gente podia ter feito mais isso ano passado, né? Por que a gente deixou passar? Os vídeos do Ganges Pelar, nossa, que saudade lá no Vitão, ou do churrasco na cada parte. Essa quarentena eu fiquei muito pensativa, assim. Quantas vezes a gente fica com preguiça, assim, vou chamar não, tô cansado, sei lá, não vou comemorar meu aniversário. Gente, a partir da quarentena, se eu puder, acho que eu vou comemorar tudo, vou fazer, não festa, né, mas encontros em tudo, mesmo que seja sair pra comer pizza. Acho que eu vou tentar ser mais disciplinada. As conexões vão aumentar, né, bicho? As conexões pessoais. Pois é. Não, e outra coisa que eu queria comentar com vocês agora, que eu não sei vocês, mas, por exemplo, dá um pouquinho de receio também de fazer amizade. Eu não sei se eu sou a pessoa mais noiada daqui, mas enfim. Eu tenho muito vizinho, assim, eu não tenho coragem de chamar eles pra minha casa. Ainda mais porque sabe o meu endereço, então acho que fazer amizade é estar muito vulnerável, sabe? E a gente tem ficado muito na defensiva também. Com razão, mas também se você abrir mão do lado ruim, né? Se tá evitando o lado ruim, você vai abrir mão do lado bom. Então, sei lá, é meio complicado. Sei lá, eu se me der brecha, eu faço amizade. Eu faço na rua, mas assim, pro meu convívio, assim, mentindo. Mas você tá com nóia porque a pessoa sabe onde você mora, né? Mas eu não achei muito noiada, cara. Ai, mas... Eu também. Gente, eu vou fazer um episódio só de nóia, só eu que vou falar. Não, então não tem essas noias, mas essa aí é um cadinho de nóia mesmo. Mas eu sou muito noiada, assim, das pessoas saberem onde eu moro e tal. Inclusive, eu moro no Rio de Janeiro, tá, galera? Aquela que eu falei que Minas Gerais, eu acho que eu dei informação demais. Brincadeira. Vivemos uma nebulosa. E agora, gente, eu vou pra última matéria, que fala de ocitocina. E que no final eu vou ligar Ocitocina? com o que eu tava falando antes. Eu tava vendo também naquele documentário lá de bebê, que a mãe, durante a gravidez, o parto e o pós-parto ali, ela fica com altas doses de ocitocina no organismo, né? E que quanto mais ela interage com o bebê e tal, esses níveis eles sobem e no bebê também. E com os pais, assim, o que vocês acham? Como seria a ocitocina no organismo dos pais? Dos homens? Você fala? Dos pais que estão ali com um bebezinho pequeno. Só que é igual, né? Porque, então, quando eu tava vendo
Eu falei pra não falar o Diego. Eu sei a Você resposta. respondeu, Paty, você não pode. Quem respondeu foi você, Diego. Hã? Foi você que falou a resposta. Não, mas não no episódio, não. Eu li isso em outro É lugar. porque depois que ele falou a Por isso que resposta. eu perguntei o citocina, eu falei, ó, eu lembro desse negócio, eu gostei disso. Mas é igual ou é maior ou menor? É igual. Eu fiquei É igual? bem surpresa. É. Porque a mãe. Maneiro. Não, mas não é tão simples assim, não. Ó, vamos lá. É que, Ó, vai o contraponto. pelo que eu me lembro que eu vi no episódio, ele só é igual a partir do momento que o pai começa a ter a convivência com a criança Que louco. e a cuidar e Que a. participação que você Tipo fala? assim, ter participação, Que tanto massa, da gestação mano. quanto da. Não é isso, Não, Loma? tá certo. Eu ia comentar isso. Eu só queria perguntar para o que vocês achavam antes, assim, mas é certinho. Ah, No caso, É porque, tipo assim, no caso da mãe, ela só cria isso porque a criança já tá ali dentro dela, né? e aumenta, né? Com os cuidados. tipo e tal. automático, né? É, É um pouquinho da gravidez. ela já tá cuidando, vamos Tipo, falar tá assim. hormonal ali, né? Isso. Mas, vamos supor, a criança nasceu e o pai não teve nem contato com a criança, foi embora, e daí 10 anos voltar, ele não tem ligação nenhuma É, com. nada de ocitocina. Pra ele, não sente que é filho dele, não tem essa. Que doideira, cara. Massa, né? Ao mesmo tempo, sim. É, quem é pai de verdade é que vai usufruir dos hormônios do amor. Eu fui pensando como é que as vibrações, existe essa conexão quando tá vibrando junto ali, mas só depois que começa, vamos dizer assim, a se preocupar com aquele ser, né, com a criança, que o organismo começa a falar, tá ok, então você tá fazendo o seu papel, então vamos dar o seu presentinho. Vamos liberar uma coisa boa aqui. Você tá merecendo, senão você não merece isso não. É, exatamente. E aí, gente, eu fiquei perguntando, será que pai e mãe adotiva é o mesmo processo? Olha que massa, cara. Pois é, né, uma boa pergunta. A série não respondeu isso, não? Não. Daí eu pensei sozinha. Pensei sozinha. É, gente, a gente está perdendo a pesquisa. É porque a galera gosta de criticar muito quem, né? É um absurdo essa frase, mas quem adota. Tipo assim, ai, não vai ser seu, não tem, né? Não é seu filho de verdade. Mil preconceitos, né, cara? Ou é complicado demais. Ser humano é uma raça. Meu Deus do céu. É bem difícil. E aí, às vezes, a galera ali que adota tá usufruindo dos hormônios do amor ali a mesma coisa. Como se diz, a adoção talvez também pode ser biológica. Vamos marcar Netflix nesse podcast. Ô, Luma, e os níveis do bebê também aumentam, não tem isso? Isso, o bebê, quanto mais ele interage ali, troca carinhos e Que massa, mano. cuidam do bebê, mais ele tem esse hormônio também no corpo. Massa demais, doido. E aí eu fui além, né? Aí eu fui pesquisar questão de animais e amigos, né? Já que a gente tava falando de solidão antes. Massa. E também libera esse hormônio. Caraca! Os bichinhos da gente, quando a gente interage com eles, os amigos e tal. Aí fica a pergunta, né, gente? Será que o problema da solidão, no caso, é a falta de contato físico? Ah, né, velho? Porque parece que a base ali é a interação física. Sim, demais. É, porque assim, eu gosto falando da vibração, sacou? Quando você tá, todo mundo vibra, tudo tá vibrando, sacou? Tudo no mundo, tudo no universo tá vibrando. Igual esse lance com o pai, com a criança. A vibração que um tá mandando pro outro ali, as células vão ativando só. É isso mesmo, sacou? É físico a parada, Fraga. Ciência como é que fala? É Deus, né? eu não sei porque tem essa rivalidade, porque eu acho divino essas coisas de ciência. Sim, cara, é muito foda. Mas, ô Luma, Oi. Qualquer animal tem a capacidade de liberar esse hormônio? Parece. Eu ia falar do Tom. Lembrei, ele falou isso. É porque, assim, quando o Vitor quis trazer o Tom pra cá, eu não queria o gato aqui, porque eu achava que o apartamento era muito pequeno pra isso, e continuo achando, né? Mas não é o caso aqui. Mas, assim, tava muito resistente e eu não sei, assim, eu vejo uma diferença do dia que ele chegou aqui até o dia de hoje, que a gente tem a convivência todos os dias, muito grande em relação na minha relação com ele, entendeu? Porque eu fico um dia fora de casa, eu sinto falta dele como se eu estivesse sentindo falta de um filho, de
sei lá, de uma pessoa mesmo. A Marlene é pra estar participando disso agora, hein? Pois é. Só pra explicar pra quem tá escutando, o Tom é um gato, tá, gente? É. Mas o lance dos pets estarem, entre aspas, né, ou não, salvando as pessoas nessa pandemia, não é brincadeira, bicho. Muitas reportagens, né, que eu vi, sim, de pessoas ou que tá adotando ou que adotou logo, no seu caso, assim, logo antes de começar a pandemia, que se não fosse os gatos ou os cachorros hoje em dia, a pessoa tava muito pior da saúde mental. Assim. E a Aline também, ela sempre fala isso. Se não fosse os gatos lá, ela tava pirando, bicho. Eu acho que o animal, assim, a observação do animal traz a gente também para um momento presente, sabe? Porque a gente fica muito pensando em problema, e ele tá lá, lambendo. Vou falar o quê? Muito pleno, pegando um sol, sabe? Eu acho isso de uma sabedoria, assim, incrível. De vivência, né? Eu vou contar um caos, então. Conta. Do mesmo jeito que a gente cuida deles, eles cuidam da gente, né? Outro dia eu tô deitada aqui e o Tom tá deitado próximo ao meu pé, se lambendo. E aí acabou de tomar o banhozinho dele, né? Pensou assim, tô limpo. Cheirou meu pé. Opa! O que ele fez? Ele olhou assim e começou a lamber, desesperado. Seu pé? Ele, meu Deus, preciso de uma limpeza aqui. Urgente. Cara. Acho que foi uma indireta. Ele tava me dando banho, tipo assim. Nossa, isso aqui não tá bom, não. Tem uma outra muito engraçada também. Nos dias seguinte que a gente voltou pra casa depois do acidente, eu tava com a perna toda ralada ainda. E aí passava. Pra quem não sabe, eles caíram de moto, viu, gente? Mas tá tudo bem. Tem um negócio, um óleo de girassol que passa essas escoriações para poder ir cicatrizando. E aí passava aquilo todo dia, né, para o machucado ir melhorando. E aí eu tô um dia deitado na cama e ele vem assim, né, como ele faz sempre, e ele cheirou meu joelho, onde estava com esse óleo. Aí ele cheirou assim, fez uma cara meio estranha, começou a puxar a coberta para tentar tampar, igual ele tampa o cocô dele. Acho que eu vou enterrar isso aqui. Não tá legal, não, vou tampar. Gato tem muito disso. Mas ele é muito massa. Eu perguntei, negócio se é qualquer animal, é porque a gente viu um documentário esse final de semana, chama Professor Polvo, tem na Netflix. Okay? Vejam. Eu acho que é um bom tema até para um próximo episódio, porque é do caralho. Professor Polvo? Polvo. Polvo? Polvo. Bota fé, entendi. Vocês comem polvo? Eu como. Ai, já vi que eu não vou comer mais. Eu acho que não. Eu sei que... já sei que você vai falar. Eu já tinha visto. Eu acho que eu já vi isso. Já viu? Pode falar. Esse cara, ele é um cineasta. E aí eles fizeram o documentário e tal. Ele estava meio que numa crise existencial, não queria trabalhar mais. E ele começou a mergulhar como forma de terapia. Eu já vi isso, mas não lembro, não. Daí num dia, ele vê esse polvo, né? E fica intrigado com ele. E ele começa a mergulhar todo dia no mesmo lugar, atrás do polvo. E os dois desenvolvem uma relação de confiança. O polvo começa a confiar nele, começa a nadar junto com ele. É uma coisa absurda, assim. Massa. Quem tiver a oportunidade, assista. E aí eu fiquei pensando que, será que o polvo também liberou esse hormônio enquanto ele estava lá feliz, mergulhando com o cara? Massa. Eu sei o seguinte, eu sei que polvo é muito inteligente. A gente tem uma mania de achar que só cachorro é inteligente, né? E aí isso dá um outro episódio também, que é falar de comer bicho, né? Que é complicado. Então, no documentário fala que ele tem uma inteligência parecida com a dos cachorros mesmo. Vários ali À medida que você vai vendo no documentário também, você vai se surpreendendo com... a evolução dele é uma coisa... Eu já vi esse documentário, eu não tava lembrando não, mas já vi. Pelo menos até essa parte do polvo. Muito massa. E assim, mas como de vez em nunca, acho que deve dar... Sei lá, nem lembro de ter... Nem lembro a última vez que eu comi, não. Mas é bom. Eu não lembro mesmo, não. Deve ter anos, sei lá. Mas assim, conclusão do episódio coma bem, passe menos tempo no celular, esteja perto fisicamente das pessoas que você ama e você terá uma maior qualidade de vida, um QI maior, imunidade maior também. Isso porque a gente nem falou de atividade física, né? Então, só de você fazer esses 3 aí já vai melhorar bem. Enfim, é mais isso. Vocês querem indicar documentário? Alguma coisa?
de ciência, assim. Na Netflix, né, tem a primeira temporada da série do Felipe Castanhari, né? Que saiu na Eu Netflix vi agora. o primeiro episódio. A gente tem que dar ajudar o algoritmo dele lá, né? Pra ver se ele faz mais, porque é massa demais o trabalho do cara, então... Eu gostei muito. O primeiro episódio é sobre o Triângulo das Bermudas, né? Uhum. Ele ainda continua fazendo ainda no canal dele no YouTube, que é de graça. Então, se vocês quiserem saber, se você não conhece quem é o Felipe Castanhari, vai no YouTube primeiro, assiste os vídeos dele lá e depois você vai assistir na Netflix. Muito bom. Nós já assistimos, chama Mundo Mistério. A gente tá assistindo. Lá na Netflix e é muito bom. Eu vou indicar o que eu usei pra fazer o podcast, que é o documentário Bebês em Foco. Igual eu falei, é muito legal, você não precisa de ser pai nem nada pra você ver, porque vai falar de comportamento humano, então é muito interessante. E no mais eu peguei da revista Super Interessante. Nossa, essa revista é muito boa, gente. Então, você vai indicar esse documentário do Paul mesmo? Cara, se puder, sim. Então vai, manda ele. Ótimo. Indico aí, sim. Fala, porra. Oi, gente, a gente tá indicando o documentário na Netflix O Professor Polvo, que não tem a ver com os assuntos falados no nosso podcast de hoje, mas é muito bom. Mas tem a ver com ciência, então tá tudo certo. Biologia? Eu queria indicar outro documentário. Manda aí. Mas eu queria indicar um documentário que chama Era dos Dados, da Netflix também. Nossa, isso é sinistro. Esse documentário é muito bom. Cada episódio vai falar de um assunto, mas todos falam sobre tecnologia e tal. A Netflix tem sempre um monte dessas séries documentais sobre os assuntos malucos assim, né? Tá massa. Nossa, mandam muito bem. E tem um episódio que fala de cocô, que parece que pode ser desinteressante, mas assim, é legal demais da conta. Eu acho que é o episódio 2, assim. E é isso. Queria indicar eles. Esse, Bebês em Foco e esse. Cocô é uma das coisas mais engraçadas que tem isso. O futuro da humanidade é pesquisar com cocô mesmo. Resposta das doenças e dos... Pega o seu cocô e sabe tudo da sua vida. Cientista. Bom, pessoal, por hoje é só. Nos sigam nas redes sociais. A nossa principal rede social é o Instagram, mas a gente também tem Twitter, Facebook. E no mais é isso. Se vocês quiserem lá comentar alguma coisa, acrescentar esse assunto, e é por lá. Bom, é isso. Massa, então. Obrigada pela companhia, obrigada a todos vocês também que estão aqui no podcast, Paty, Vitor, Diego, a Aline que caiu no meio, tadinha. Mas enfim, é isso. Obrigada pela atenção. Tchau. Valeu. Valeu. Até mais, gente. Tchau. Valeu. Valeu.